Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast em celebração aos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. E hoje temos a alegria e a honra de receber o ex-diretor Jorge Fontes para contar um pouquinho sobre a trajetória dele à frente da direção aqui da escola de 2010 a 2012. Doutor Jorge, que alegria tê-lo aqui neste bate-papo. É uma honra estar com o senhor para relembrar tantos episódios especiais. Boa tarde, Juliana. É uma satisfação para mim estar aqui, atendendo ao convite do Dr. Paulo Catelli, atendendo ao convite do Dr. Marcelo, e um podcast que se justifica pela grandeza da nossa escola. Ela merece ser sempre enaltecida, sempre lembrada como um marco no ensino de Santa Catarina. Doutor Jorge, eu gostaria que o senhor relembrasse, para quem está aqui nos ouvindo, como foi o seu início na escola do MPSC. Bem, eu não tive a satisfação de ser aluno, muito embora no meu tempo de concurso a escola já existisse. Então, o meu ingresso na escola, a minha efetiva participação nela começou no ano de 1999, quando a gestão, se não me falha a memória, do Dr. Luiz Ricardo, entendeu por bem de fazer a interiorização da escola. Então, foi criada a unidade de Itajaí, e no segundo semestre do ano de 1999, eu ingressei na escola como professor de processo penal, junto com outros colegas da comarca e da região, que abraçamos a ideia de tornar possível uma escola no interior do estado. E quais os desafios que vocês tiveram na época de levar a escola para o interior do estado? Olha, o principal desafio que eu vejo na época era justamente a de buscar professores. Nós não tínhamos ainda aquele corpo docente formado no interior. Éramos todos muito jovens, inclusive, na época, aqueles que inicialmente abraçaram a ideia. Lembro até, os coordenadores até eram promotores mais antigos, o Dr. Manuel, hoje já aposentado, o desembargador Norival, hoje atuando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que assumiram a coordenação da escola. E a partir dali formaram o corpo docente com aqueles promotores da região que tinham o interesse em participar. E aí, como veio o convite e quando que o senhor assumiu de fato a direção da escola? Bem, antes da direção da escola tem a coordenação da unidade de Itajaí. Durante alguns anos, não me recordo exatamente os períodos, como disse, comecei a lecionar em 1999, mas na sequência, em razão do interesse de também estar vinculado à Univale como professor, surgiu o convite de fazer a coordenação da unidade de Itajaí, que me parece que foi o marco que possibilitou que no futuro eu chegasse à condição de diretor da escola. E agora, relembrando a sua época como diretor, que desafios que o senhor teve lá em 2010, quando entrou como diretor? Bem, Juliana, os desafios foram muitos. O primeiro desafio foi aceitar o cargo, aceitar o convite do Dr. Andrei para assumir a direção da escola. A escola passava por um momento difícil, e difícil especialmente em razão da concorrência de outros cursos preparatórios para concurso. Não cabe citar o nome, mas todos sabem de que havia uma inúmera oferta de cursos, inclusive via satélite, que eram muito mais baratos do que a nossa escola. Então, o grande desafio que nós tivemos de início foi administrar a questão financeira e a questão do conteúdo programático. Então, nós fechamos uma unidade de Joinville, mantivemos a escola somente em Florianópolis e em Itajaí. Tivemos a sorte de, logo no início, fecharmos 3 turmas. Então, tivemos turmas de manhã e à noite em Florianópolis,
mais uma turma noturna em Itajaí, o que nos deu um fôlego financeiro para conseguir administrar e manter a excelência de qualidade da escola. A partir daí, também fizemos uma pós-graduação para os promotores de justiça, né? E tivemos, com muita satisfação, sucesso na gerência e conseguimos, de fato, reerguer, naquele momento, a escola. Não que ela estivesse passando por extremas dificuldades, mas era um momento crítico, era um momento bastante crítico. Eu me lembro das conversas com o Dr. Andrei, que eu não gostaria de ser do diretor que eventualmente tivesse que fechar a escola. Nós tínhamos, por exemplo, muitas despesas com o antigo casarão na rua Vitor Conder, nós tínhamos muitas despesas com a questão publicitária da escola, e nós conseguimos, com diversas ações, fazer com que a escola tivesse um fôlego financeiro que possibilitou trazer de volta, ou manter, melhor dizendo, manter a qualidade que ela sempre ofereceu. Nós negociamos o aluguel do casarão, nós negociamos valores dos cursos de pós-graduação junto ao Univale, nós conseguimos fechar essas turmas, como foi dito, e aí nós tivemos, com muita satisfação, com muito apoio do Dr. Andrei, sem dúvida nenhuma, conseguimos levar a cabo a nossa administração. Seguramente foi uma satisfação ver que a escola brotou, rebrotou, né, e conseguiu formar inúmeros colegas que hoje estão dentro do Ministério Público. Isso é a nossa maior satisfação, o sucesso dos colegas. Então, deve dar muito orgulho, né, doutor Jorge, olhar para trás e ver esse lindo legado que o senhor deixou na sua direção. Olha, Juliana, na verdade, não é o meu legado. O legado é de todos. O legado é daqueles abnegados colegas que há 35 anos atrás tiveram a ideia de construir a nossa escola. A escola não foi feita por um único indivíduo, e não é este único indivíduo que pode se arvorar de todas as suas conquistas. A escola, ela é a construção, é um ideário de antigos colegas que tiveram a lúcida ideia de criar um curso preparatório para o concurso. E mais, no decorrer do tempo, não foi unicamente o concurso que ela teve como seu fim. Ela buscou, de fato, a formação do promotor de justiça, com seus inúmeros cursos de pós-graduação. E é importante que, desde então, quando o aluno chega na escola, Juliana, ele vai criando a ideia, ele vai criando a concepção de Ministério Público. Vai entendendo como é que funciona a instituição, vai buscando o conhecimento humanitário, o modo de ser de um promotor de justiça, e não simplesmente estar num banco frio de uma sala de aula, buscando conhecimento, decorando textos de lei, verificando a melhor doutrina. Não. A escola sempre contribuiu para o aprimoramento do ser humano, o aprimoramento da nossa grande matéria-prima, que é o nosso aluno, que vai buscar no futuro a carreira do Ministério Público de ser um efetivo promotor de justiça. Esse é o grande legado da nossa escola nesses 35 anos. Então, até aproveitando esse gancho, doutor Jorge, qual a importância da escola, do Ministério Público, para esses alunos? Eu vejo como fundamental, Juliana. Eu sempre digo, quando estou trabalhando com os meus estagiários, com os meus assessores, com os meus assistentes, de que geralmente a pessoa já tem a sua formação. Ela muitas vezes
já está praticamente formada, porque isso é inerente a essa pessoa. Agora, aqui a gente dá o brilho, nós damos aquele toque final que muitas vezes aquele que enfrenta a dificuldade de um concurso difícil como é o do Ministério Público, é o que lhe falta às vezes para alcançar o sucesso. Evidentemente, como eu disse, da mesma maneira, não é a escola que vai proporcionar única e exclusivamente que alguém alcance o sucesso na carreira. Mas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que os alunos que por aqui passam saem muito bem formados e saem em condições de enfrentar uma banca de concurso muito melhor do que outros que não passam por aqui. Então, essa é a importância da escola. Talvez dar aquele toque final de que aquele que está buscando sucesso vá, de fato, conseguir a aprovação no nosso concurso. Perfeito, doutor Jorge. E uma curiosidade, o senhor entrou em 2010, saiu em 2012, poderia continuar, mas preferiu não. Por que o senhor não quis continuar, doutor Jorge? Veja, Juliana, essa é uma questão pessoal. Como eu disse, a primeira dificuldade foi aceitar o convite. E o meu compromisso com o doutor Andrei era de ficar 2 anos. Eu vou contar uma historinha, então, uma passagem, como que eu aceitei esse convite. O doutor Andrei já tinha me convidado, e eu falava das dificuldades pelas quais a escola passava, como eu já registrei anteriormente, e eu não tinha essa vontade, esse empenho, essa dedicação de abraçar a escola naquele momento. Até porque eu trabalhava em Itajaí, né, e a escola ficava sediada, ou fica sediada aqui em Florianópolis, havia essa questão de distância. Pois bem, Juliana, no último dia da inscrição da chapa para a associação, eu estava fazendo um curso na cidade de São Paulo, um curso justamente na Escola do Ministério Público de São Paulo. E vendo a grandiosidade daquele evento, era um evento internacional sobre proteção a vítimas e testemunhas, se não me falha a memória, estava com o colega Eduardo Paladino, eu recebi mais uma ligação do Dr. André. Ele dizia: Jorge, por favor, é o último dia de fechar a chapa. Se tu não aceitares, nós não teremos chapa. Que pressão, né? Bastante pressão. Mas a amizade permite essa pressão. Como eu já disse para ele, eles só me colocam em frias, mas frias boas, diga-se de passagem. E aí, vendo toda aquela estrutura da Escola de São Paulo, vendo a grandiosidade do evento, a possibilidade de fazermos algo diferente aqui na Escola de Santa Catarina, eu me senti confiante o suficiente para abraçar a ideia e fazer com que aquele ideário dos nossos colegas continuasse aqui em Santa Catarina, continuasse aqui na nossa associação. Então essa é talvez uma das histórias marcantes para mim. Como que eu aceitei o convite? Ou seja, visualizando uma outra escola, sendo presente, fazendo um curso oferecido por ela, eu imaginei que eu poderia fazer igual. Seguramente não fiz igual, até porque a estrutura de São Paulo é incomparável com a nossa. Mas nós fizemos a nossa parte. Deixamos o nosso legado, deixamos a escola com uma saúde financeira invejável. Hoje, se nós temos bons salões na nossa sede social, todo o dinheiro que nós arrecadamos em 2 anos foram utilizados para a reforma dos salões da nossa sede social. Então, o legado não só cultural, não só o legado de conhecimento, não só o legado de apoio àqueles que procuram a nossa escola para a sua formação acadêmica, mas também deixamos um legado material. Hoje, a nossa sede, ao menos num determinado ponto, é fruto daqueles 2 anos na nossa escola. Isso me deixa muito satisfeito. O que já é um legado sensacional. João, a próxima pergunta é sua.
Bom, o que o doutor gostaria para o futuro da escola? Vejam, é uma pergunta interessante, uma pergunta difícil. Como eu disse informalmente antes, eu sou afastado da atividade docente, eu sou afastado da escola, né? Eu acredito que tenhamos hoje melhores professores, né? Que têm maior capacidade, melhor capacidade para estar aqui à frente dos alunos, né? Evidentemente que a minha parte foi feita. Então, o futuro me parece que caberá ser traçado por cada um daqueles que abraçar do mesmo jeito que eu abracei, né? Planejar, sempre verificar conteúdo programático, verificar o que está acontecendo no nosso mundo, à nossa volta, ver o que de fato é preciso de dar de melhores condições para que aqueles que procuram a nossa instituição de fato alcancem seus sonhos. A gente sabe que o mercado é difícil, né? Temos concorrentes, mas seguramente temos muita qualidade. Então é fundamental que a qualidade que a escola sempre teve, que ela mantenha. Eu sei que temos abnegados promotores de justiça, temos excelentes professores com veia acadêmica, especialmente, né? Não só colegas, mas da academia mesmo, né? Que têm condições de traçar o futuro da escola, sempre e sempre mirando a qualidade. Isso aqui é fundamental. E, doutor Jorge, para nós encerrarmos esse bate-papo tão agradável, que mensagem o senhor deixa em celebração aos 35 anos de fundação da nossa escola? Só posso desejar e deixar um parabéns a todos, né? E esse parabéns eu deixaria em nome da Jussara, né? A Jussara é uma pessoa fundamental na escola, é uma pessoa que me ajudou muito, né? Seguramente a escola não existiria se a Jussara não estivesse presente. Não só a Jussara, a Carla, que é do meu tempo de escola, estou falando aí das pessoas que trabalhavam comigo ao tempo da escola, a Andréia, que ainda se faz presente, que trabalhava na questão financeira na época, né? Sem dúvida nenhuma o Adriano, né? A gente não pode falar de associação, a gente não pode falar de escola sem falar no Adriano, falar no Mike, né? São pessoas que vestem a camisa da associação e da escola. Então, com perdão até de esquecer eventuais nomes, mas eram as pessoas mais próximas de mim na época em que eu fui diretor, né? O parabéns vai para os idealizadores da escola e vai para o nosso corpo de funcionários, representados pela Jussara, né? Ela é corpo e alma da nossa instituição, né? Então, esse é o meu parabéns. Só temos a festejar, só temos a celebrar. Podemos dizer que a escola atinge seus 35 anos com a plena vitalidade, com a plena capacidade de formar colegas. Isso é uma satisfação para todos. Doutor Jorge, muitíssimo obrigada. Para todos que conhecem a Jussara, impossível não ficar emocionado com essa linda homenagem. Gratidão, e foi uma honra ter o senhor aqui conosco nesse momento tão especial. E eu que agradeço, Juliana. Foi uma satisfação falar essas breves palavras. A escola merece muito mais, mas tenho certeza que todos os diretores têm muito mais a contar do que eu. Muito obrigado. E vocês que estão ouvindo, fiquem ligados que em breve voltaremos com mais um podcast em celebração aos 35 anos da escola do MPSC. Até breve!